Alô pessoal, beleza? Tudo certo, gurizada? Então, meu querido primeiro ano, eu estou fazendo esse vídeo rápido só para dar aquela passada nas anotações que eu fiz para vocês sobre hidrostática. Então, a hidrostática, né? Estudos fluidos, líquidos e gases. O primeiro item é a densidade dos corpos. Densidade dos corpos pode ser dos materiais, também chamado, se o corpo é sólido, né? Mas densidade dos corpos podem ser até corpos que são ocos. Aí as unidades, vocês podem parar o vídeo, pausar o vídeo, prestando atenção, densidade, massa sobre volume, quais são as unidades de massa, quais as de volume. Quando tu junta uma de massa e uma de volume, sai a unidade, né, escolhida. Bom, a usual é muito comum, grama centímetro cúbico, vezes 1000, passa para quilograma metro cúbico, que é o sistema internacional, tá? Então, aqui ainda, né, eu começo a fazer uma descrição das transformações, que é importante, né? Transformações de unidades e algumas igualdades aqui. O ml, o centímetro cúbico, o litro, 1 litro, né? Então vocês podem, o vídeo não é para ficar longo, né? Podem ir pausando e dando uma olhada, revendo as suas anotações, corrigindo as suas anotações ou fazendo alguma anotação, tá bom? Beleza, a água, a densidade é 1 grama para cada ml, 1 grama para cada centímetro cúbico. E água, 1 litro é 1 quilo, tá? Beleza. Sobre densidade, então, quando não tem nenhuma unidade, né? A densidade sem unidade é grama centímetro cúbico. Beleza. Maneiras de se obter o volume de um corpo, né? O objeto, tu mergulha ele num recipiente cheio, aquilo que vazar é o volume dele mesmo, né? Beleza? Então, né, nem tudo tem um formato que dê para calcular matematicamente o volume, né? Então, às vezes, uma batata, um objeto todo torto ali, esse é o método, tá? Tem outro método aqui, que é marcar o quanto o líquido subiu, o líquido deslocou dentro de um recipiente graduado. Então, subiu de 800 para 920, esse 120 é o volume. Beleza. Sobre a densidade, dei uma revisada, né? Densidade do corpo, dos corpos, né? Se 92% do objeto está submerso, é porque a densidade dele é 92% da densidade do líquido. Ou seja, no caso do gelo e da água, 92% de 1 é 0,92. Tá? Pode fazer com outro líquido também. Tá? Aquilo que está submerso é a parcela da densidade do líquido que pertence a esse corpo. Beleza. Densidade de mistura, soma massa, soma volume, mistura tudo. Aí a gente entrou, tá, em aplicação da equação. Falamos do corpo oco, às vezes, que um corpo é de alumínio, mas a densidade dele não é a do alumínio. Como é que pode? Ué, pode se ele for oco. Então ele está menos denso do que devia ser, porque ele é oco, né? Beleza? Dá uma parada aqui, lê tudo isso, observa tudo isso, tá? Um assunto que se vê em química também, mas ele é muito importante. Aí entramos no item 2, que é pressão, esmagar, fazer força sobre uma parede, tá? Não precisa ser necessariamente na horizontal, pode ser na vertical, né, também. Muito bem. Então a pressão dá essa ideia da concentração da força. Força por centímetro quadrado. Força por centímetro quadrado. Ou por metro quadrado. Então, força sobre área. Essa é pressão. Aí nós falamos de um suposto bloco aqui, né? Que tem as medidas dele. E aí, quando ele está na horizontal, a área é enorme, né, que está de contato, né? Uma área enorme, né? Então, a pressão em cima da mesa é o peso dividido pela área que toca na mesa, tá? Pela parte que toca na mesa. E quanto menor a área, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão, tá? Então, no desenho anterior, a gente estava te mostrando, né? Olha só, de cantinho, assim, tá no livro de vocês do SAS até. Ó, deitado, baixa pressão, assim até que vai, mas no cantinho concentra demais, né? Ficar no cantinho assim, muita pressão. Pressão, força sobre área. Fizemos aí um exemplo, tá, beleza?
aquele de antes, né? Calculamos a área de contato, é essa que interessa, é a face, a área que está fazendo o contato. Newton, metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, tá? Aí fomos para a pressão atmosférica, tá? Beleza? Essa parte é mais fácil. Tu pode parar o vídeo, olhar, rever, tá? No planeta Terra, então, maior altitude, o ar começa a ficar rarefeito, escasso, né? Menor é a pressão atmosférica, porque ele está rarefeito, está escasso, mas também porque a camada de ar em cima desse ponto, né, é menor. Ó, a camadinha é menor, lá em Porto Alegre, uma grande camada, isso interfere no peso da atmosfera, na pressão atmosférica. Os valores da pressão atmosférica, tá? A gente já falou bastante sobre isso. Então registra, estuda. Algumas aplicações da pressão atmosférica, né? Aplicações, tá? Então a pressão atmosférica combate as baixas pressões ou pressões menores que ela própria. Então quando você pega uma garrafa de PET e suga o ar de dentro da garrafa, a pressão atmosférica vai esmagar a garrafa. É a pressão atmosférica que faz isso. Igual na caixinha de suco, aquelas caixinhas pequenininhas de Tetra Pak, de papelão, né? Que vem um suquinho dentro. Você suga todo o suco de lá, quando suga mais a caixinha se entorta toda. Isso aí é a pressão atmosférica esmagando, porque ela é esmagadora mesmo. Beleza? Então, caso do canudinho, né? A pressão atmosférica empurra o líquido. Quando a gente cria o vácuo, a gente reduz a pressão dentro do canudinho, suga o ar do canudinho e a pressão atmosférica manda, empurra o líquido, né, lá para cima. Beleza? Ok. Então, o caso do avião, né? Pode parar aí, né? O avião é pressurizado, todo fechadinho. Dentro do avião, a pressão é a normal aqui de baixo, do aeroporto. Mas quando ele vai lá para as altitudes, onde a pressão de fora é muito baixa, né? Isso é complicado. Ele se torna uma bomba, porque ele tem muito ar pressurizado dentro dele, comparado com a parte externa. Beleza? Falei da geladeira, falei da tampa da massa de tomate, que é fechado só na pressão atmosférica, tá? Dentro suga, né? E a tampa fica presa ali, né? Porque a pressão interna é baixa comparado com a externa. Muito bem. A pressão na água, né? A cada 10 metros tem 1 atm, tá? Então, da pressão hidrostática, pressão da água, 40 metros, 4 atm, como exemplo, né? Mas a absoluta tem que lembrar que em cima da água tem o ar, então tem que somar mais uma, né? Então, se tem 40 metros de água, tu tem 4 atm, ou 4 vezes 10 na 5 Pascal, de pressão da água. Mas com uma do ar, vira 5. Então, água mais ar, mais uma do ar. É a pressão total, real, absoluta. Feito? Quando eles dizem qual é a pressão e não dizem qual eles querem, é a total, é a absoluta. Joia. Então, quanto mais fundo, maior a pressão. Dá uma parada, leia aqui, princípio de Stevin, o óbvio, né? Mais fundo que tu mergulha, maior é a pressão. Isso acontece até num copo d'água. Aí te ensinei o preciso gostar da hidrostática, tá? Tudo no sistema internacional. É a fórmula da pressão dentro de um líquido. Gravidade, densidade do líquido e altura da coluna de líquido, né? Fizemos um exercício aqui, tá? Dá uma paradinha no vídeo, tá? Fizemos um exercício. Show. Mais um exercício por camadas, tá? Dá uma paradinha, camadinha, soma uma em cima da outra. Tá aqui embaixo a resolução. Tu para o vídeo, revisa, estuda, tá? Então, a água caiu no Enem, né? Depende, a pressão na água, a pressão até numa torneira, depende da altura que a caixa d'água está. Depende da altura da coluna de água, né? E a pressão do líquido, por exemplo, no fundo do recipiente, ó, não interessa o formato do recipiente, não importa o formato do recipiente, tá? A pressão só depende de gravidade,
densidade do líquido e a altura, não depende da largura. O tubo U, então, o tubo U, DH, DH, lembra que é sempre acima das linhas, sempre acima da linha que divide os dois líquidos, tá? Então, só interessa essa altura e a densidade. Densidade, altura igual densidade, altura. São dois líquidos no tubo U, líquidos não miscíveis, tá? Beleza. E o esquema do balão de gás, né? Que a pressão desse gás é a pressão daqui, da linha de divisão gás-mercúrio, desse nível, para cima. Então, se você tem aqui 20 centímetros de mercúrio, a atmosfera equivale a 76 centímetros no nível do mar. Então, daqui para cima tem 96 centímetros de mercúrio. E essa é a pressão do gás. Então, é basicamente um esquema. O gás está ali, ó, e o mercúrio está embaixo. Então, daqui para cima tem o quê? 20 mais 76. 96. Com 96 centímetros de mercúrio, tu pode fazer uma regra de 3 com aqueles 76 que vale 1 atm, descobrir em atm quantos atm tem de pressão aquele gás ali. Aquele gás ali. Em atm, e aqui é só botar um 10 na 5, vira Pascal. Valeu? Espero que ajude em alguma coisa, mas parem o vídeo, revisem, remontem. Esse assunto é muito importante para o resto do ensino médio de vocês e para o sucesso de vocês. Tchau, valeu!